Você aí do outro lado. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Impressons. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos e deixar o seu gostei aí embaixo. Hoje a gente vai continuar falando do compositor japonês Joe Hisaishi. Na parte 1 eu falei da sua carreira, né, focando tanto na sua parte solo quanto o trabalho com trilha sonora, e falando desde ele de criança até a atualidade, focando na regência. Hoje a gente vai falar um pouco do seu processo composicional, não tudo, ele é um cara mais reservado, então é difícil achar informação sobre isso na internet. E também vamos falar um pouquinho do seu trabalho com o Estúdio Ghibli, focando mesmo no Estúdio Ghibli, que é o trabalho que ele é mais conhecido, foi pelo Estúdio Ghibli que ele ficou conhecido mundialmente. Se você não assistiu a parte 1 do vídeo, tá passando aqui em cima aquele bichão com link, você clica e vai direto e assiste a parte 1 e volta para assistir a parte 2. Se você tá curioso para ver a parte 2, assiste a parte 2, porque durante o vídeo ele vai ficar passando aí com o link sugerido para você, e aí você clica e assiste a parte 1 também. Processo composicional. Então, vamos falar aqui do processo composicional de Joe Hisaishi, focando em trilha sonora. Ele tem toda uma carreira solo, música de concerto, música eletrônica, mas eu não vou focar nessa parte porque isso é outro assunto. Aqui o foco é o trabalho dele nos filmes de animação e também nos filmes live action. Numa entrevista recente, o Joe Hisaishi acabou abordando um pouco o seu processo composicional. Essa entrevista está no Instagram dele, você pode ir lá e achar. Ela aconteceu porque ele está nesse lançamento do CD novo Dream Songs Collection, com um monte de música que ele fez para vários filmes durante toda a sua carreira, e músicas solos também. Então ele fala um pouco do processo composicional para os filmes. Então, se a gente pensar numa animação, a animação geralmente tem um storyboard. O que é o storyboard, para quem não sabe? O storyboard tem tanto um filme de animação como live action, mas ele é essencial para o filme de animação. Ele é a história desenhada de forma não animada. Ele é como se fosse um roteiro desenhado, como se fosse uma história em quadrinhos ali, né? Você tem as ações, mas elas não estão se movimentando, e você não tem cada movimento milimetricamente no papel. Você tem um movimento acontecendo em pedaços, como num quadrinho. O Miyazaki trabalha com storyboards, mas ele não escreve roteiro. Isso é uma característica do diretor. Então, se você vê nos documentários sobre ele que tem na internet, ele muitas vezes ele não sabe o final do filme, e o filme já está em produção, não é nem pré-produção, ele está em produção, sendo animado, e ele ainda não tem o final do filme. Meio perdido, assim, vai descobrindo com o decorrer que ele escreve o filme, que ele faz o storyboard do filme. E muitas vezes o Hisaishi, como o prazo da produção é muito apertado, ele tem que trabalhar com os storyboards. Então, ele trabalha nos filmes de animação, principalmente com Miyazaki, com storyboards, e provavelmente quando o filme já está sendo produzido, ele deve começar a receber os primeiros cortes, e aí ele pode ser mais enfático. O que acontece no filme de animação? Geralmente no filme de animação, o compositor ele tem que dar ênfase à ação dos personagens. Se um personagem está subindo a escada, o registro vai ser mais agudo. Se ele desce, o registro vai ser mais grave, ou você tem uma coisa triste e tal. Então os instrumentos eles vão estar muito ligados à ação daquela cena, que é o contrário de um filme live action, que você não precisa ser tão enfático com a ação. O Hisaishi não é um cara conhecido por ser tão enfático. A gente tem até uma palavra no meio da trilha sonora que é Mickey Mouse, né, que vem lá das animações do Mickey dos anos 20, 30, que é essa ênfase na ação do personagem na animação. O Hisaishi não é muito conhecido por essa técnica, mas ele faz uso dela sim, e isso é uma característica da animação, do processo de composição dele com a animação. Então, né, nessa entrevista que eu mencionei para vocês, o Hisaishi menciona o tempo que ele leva em média para fazer a trilha sonora de um filme compondo, né? Ele diz que desde que ele recebe o roteiro até a gravação e masterização da música são em média 2 a 3 meses de produção só da trilha sonora. Imagino que, como o caso do Miyazaki é um caso especial, deve ter um pouco mais de tempo, porque ele recebe o storyboard, depois começa
os primeiros cortes e o negócio ainda não está pronto, ele já tem que compor. Geralmente ele já manda até algumas coisas para o Miyazaki enquanto ele está fazendo o restante do filme. Então o aspecto da animação que ele pontua nessa entrevista é que ele geralmente calcula muito bem o que vai entrar em cada cena, porque ele quer muitas vezes ser enfático com algumas ações, então ele calcula bem o que vai acontecer em cada cena, mesmo através do storyboard. Geralmente no filme live action ele recebe o roteiro, ou geralmente o diretor contacta o compositor já no período de pós-produção do filme, onde já está tudo filmado, e já tem um primeiro corte, ali, um corte bruto, para o compositor poder fazer a trilha sonora do filme. Então ele vai ter, como ele é um compositor muito versátil, ele vai trabalhar com essas duas tipos de trilha sonora. E aprofundando um pouco mais, quando ele trabalha com Kitano faz filmes live actions e muito violentos. E geralmente o Kitano tem uma ênfase menor com o uso de música. Ele não usa música o filme inteiro. Ele vai usar em torno de 15 minutos de música nos seus filmes. Enquanto o Miyazaki vai querer música praticamente 90% do tempo. Então, se a gente pegar uma comparação, o mesmo caso de John Williams com Star Wars, que tem música o tempo inteiro. Nesse caso, a música conta parte da história. Não quer dizer que o Kitano não está nem aí para a música. Quando ele coloca a música faz toda a diferença, porque o filme está o tempo todo sem música. Quando tem música, você nota ela. Então, são aspectos diferentes de trabalhar a composição. Geralmente, com o Kitano, que são filmes mais adultos, o Hisaishi vai trabalhar com a trilha sonora um pouco mais experimental, ele vai usar instrumentos eletrônicos, ele vai trabalhar com a música contemporânea, ele vai tentar trazer essa realidade crua do filme do Kitano com a música. Enquanto os filmes do Miyazaki são filmes épicos e de fantasia, ele vai usar, claro, uma orquestra inteira, e dependendo da locação do filme, ele vai usar uma orquestra diferente. E falando isso de locação, ele pontua nessa entrevista também que nos filmes do Miyazaki, muitos filmes falam muito do Japão, né? Muito da cultura japonesa, do território japonês, mostra a natureza, mostra a cidade, mostra a lojinha, muitos detalhes. Então ele diz que quando os filmes do Miyazaki são muito pautados na cultura japonesa, como o Totoro e o Chihiro, por exemplo, ele vai fazer uma música que mixa um pouco, traz um pouco uns toques da música tradicional japonesa, até mesmo usando instrumentos tradicionais na orquestração. No caso de filmes como O Serviço de Entregas Kiki e Porco Rosso, que são filmes que se passam na Europa, ele vai tentar trazer uma característica da música de concerto europeia, às vezes até mesmo escrevendo numa métrica de valsa, que seria um 3/4 para os músicos, trazendo uma linguagem harmônica muito mais próxima da linguagem europeia. E quando ele trabalha com os filmes japoneses, ele vai trazer uma linguagem harmônica mais voltada para a linguagem da música tradicional japonesa, baseada em modos, esse tipo de coisa. Então, até a linguagem musical ele vai adaptar dependendo do contexto geográfico que o filme se passa. E um último toque aqui, uma coisa bem geral, tá? Não é geralmente, não é sempre esse padrão. Mas o Hisaishi ele tem uma mania, vamos dizer assim, que ele começa com o piano, ele compõe no piano e depois ele orquestra a música para os outros instrumentos. Alguns compositores, como John Williams, realmente fazem tudo no piano para depois orquestrar, outros já vão direto para escrever para a orquestra. Então, no caso dele, ele prefere compor no piano. Geralmente o piano está presente na música, o piano não sai, e ele constrói a orquestração ou adapta a orquestra em volta dessa música do piano. Então, muitas vezes a gente vai ouvir na música Summer, do filme Kikujiro, do Kitano, né? A gente vai ouvir a música do Hisaishi, piano e a orquestra de cordas em volta. Ele diz que o processo, ele vai pôr as cordas e depois ele vai adicionar as madeiras e os metais. Então a gente vê uma ordem aí, uma ordem hierárquica no processo composicional dele. Mas o Hisaishi não é um cara que só compõe ali na mão, na partitura, no modo antigo aí da geração anterior, que seria só compor no papel e com o piano. Ele também usa o software, ele usa o controlador, o piano, e escreve em MIDI também. Estúdio Ghibli e Miyazaki. Então, vamos aprofundar um pouco aqui o nosso assunto do Estúdio Ghibli, que no vídeo anterior, tá passando aí em cima, pode clicar para ver a parte 1. Então, falando aqui um pouquinho da relação
do Hisaishi dentro do Estúdio Ghibli, ele começa a trabalhar no Estúdio Ghibli. O seu primeiro filme com Miyazaki é o Náusea do Vale do Vento. Deixa eu mostrar para vocês aqui o mangá. É esse aqui, esse é o mangá. É roteirizado pelo Miyazaki e ele fez o mangá e depois ele fez a animação em cima desse mangá, roteirizou e fez, como o Miyazaki é conhecido por fazer quase tudo dentro de um filme. Então, um mangá muito legal, uma arte muito bonita e vai ser lançado em português aí pela JBC Paga Nós. Também os 6 volumes, né? Acho que são 6 ou 7 volumes. Eu estou no segundo. Então, como foi esse contato, né? O Isao Takahata e o Miyazaki fundaram o Estúdio Ghibli depois do sucesso do Náusea do Vale do Vento. Quando ele fez o Náusea, o filme não era ainda Estúdio Ghibli. Então, Isao Takahata e Miyazaki eram muito amigos. O Takahata é uma espécie de mestre para o Miyazaki. O Takahata conhece o Hisaishi. E aí o Miyazaki estava precisando de um compositor para o seu novo filme, que é o Náusea do Vale do Vento. Já tinha feito Lupin the Third, o terceiro. E aí nesse segundo ele estava sem um compositor. Takahata fala, eu tenho um cara muito bom aqui, já fez alguns trabalhos em animação, trabalhos solos. E aí o Miyazaki acata, é um cara teimoso, mas aceitou a sugestão do Takahata. E aí essa parceria nasceu com esse primeiro filme, que é o Náusea do Vale do Vento. Tem uma trilha sonora fantástica. O filme em si é muito bom também, um ótimo trabalho do Miyazaki. E tudo isso graças a esse contato do Takahata. Então, a partir desse filme, a gente tem essa amizade duradoura entre o compositor e o diretor, essa parceria que vai durar até os dias de hoje. Todos os filmes do Miyazaki, depois do Náusea do Vale do Vento, foram feitos pelo Hisaishi. É a mesma comparação que a gente pode fazer com o John Williams e o Steven Spielberg também, que tem essa parceria de longa data. Então os dois viraram verdadeiros amigos e, como eu disse anteriormente, o Miyazaki chega aí na gravação das peças, né? Muitas vezes o produtor que vai na gravação, Miyazaki está sempre lá, mantém contato, o Hisaishi manda as músicas para ele ouvindo para ver o que ele está achando. Então é uma parceria muito legal e uma parceria muito importante dentro do cinema de animação japonês. A gente está fazendo essa comparação entre John Williams e Hisaishi aqui, mas de certa forma não é muito legal, porque na internet muitas vezes as pessoas comparam com o John Williams como se Hisaishi fosse o John Williams do Japão. E não faz muito sentido, porque os filmes do Miyazaki são totalmente diferentes do Spielberg, e o Hisaishi também tem um estilo muito diferente do John Williams. Então não faz muito sentido essa comparação, como se o John Williams fosse muito melhor ou melhor que o Hisaishi. No caso, os caras são níveis iguais, né? Só que um é japonês, o outro é americano, e é isso, né? Não tem porquê essa comparação. Então, em 1984 é lançado o Náusea do Vale do Vento, é um sucesso estrondoso, e aí a gente tem a fundação do Estúdio Ghibli, e aí o filme Castelo no Céu, lançado em 1986, também vai ter a trilha sonora do Hisaishi. Como eu disse, todos os filmes a partir do Náusea do Miyazaki tem trilha do Hisaishi, exceto Lupin, o terceiro, que não tem trilha sonora do Hisaishi, que é um filme do Miyazaki. Então, Castelo no Céu, junto com o Náusea, vai trazer essa característica familiar dos filmes do Miyazaki e também essa característica do filme, a característica musical do Hisaishi, que é trazer essa mistura entre música de concerto e música de cinema com a música tradicional japonesa. Então, em 1988, a gente vai ter a produção do filme Meu Amigo Totoro, esse aqui da minha camiseta. É um dos meus filmes favoritos. É o filme que eu fiz um projeto de iniciação científica. Projeto de iniciação científica, para quem não sabe, é um projeto de pesquisa que o graduando na Universidade Federal pode fazer para já ter contato com a pesquisa. Eu fiz sobre a trilha sonora e as funções psicológicas que esse filme, que a música exerce dentro do filme, tanto no filme quanto na audiência. Então fiz sobre o Totoro, um dos meus filmes favoritos do Estúdio Ghibli, uma das minhas trilhas sonoras favoritas do Hisaishi. Por isso que um vídeo eu fiz com a camiseta do Totoro e a outra com a outra camiseta do Totoro. Então pra você ver que eu sou realmente fã desse filme. É considerado um dos melhores filmes do Estúdio Ghibli. Pelo menos é a marca do Estúdio Ghibli. A marca é o Totoro. É o que eles mais vendem de bonequinho. É uma das trilhas sonoras do Hisaishi que é muito bem
conhecida dentro do Japão, né? Todo mundo sabe cantar a musiquinha do Totoro. Esse filme é voltado para o público infantil. Os filmes do Miyazaki são bem para criança mesmo, que é o Castelo no Céu, o Totoro e o Serviço de Integra Kiki. Eles vão ter uma música muito mais infantil, usando instrumentos de registro mais agudo, e vão ter canções. Então, geralmente, como o Ponyo também, se você lembrar do Ponyo, esses filmes têm canções. Os filmes do Miyazaki são filmes infantis, então geralmente ele vai usar a canção para aproximar esse filme das crianças também. E aí vai ser função do Hisaishi não compor a letra, mas ele vai compor a música, a canção também para o filme. E aí em 1989 ele faz o Serviço de Entrega Kiki com Miyazaki, e na década de 90 ele vai fazer Porco Rosso e Princesa Mononoke em 1994, que tem uma trilha sonora, a gente pode dizer, com orquestra gigantesca, uma música orquestral para um filme épico que é o Princesa Mononoke, com características da música tradicional japonesa também. Filme excelente e com a trilha sonora um pouco mais adulta, porque é um filme que tem uma certa violência, vamos dizer assim, que não tem nos filmes do Miyazaki, um filme mais maduro, então a trilha sonora também vai acompanhar a maturidade do diretor. Finalmente chegamos em A Viagem de Chihiro, filme de 2001, filme que levou a fama mundial do Miyazaki e do Hisaishi, né? Então, com esse filme é considerado por muitos críticos a obra-prima do Miyazaki, e com a trilha sonora fantástica, um filme um pouquinho também mais maduro, mas um pouco mais infantil, eu acho, que o Princesa Mononoke, o filme anterior do Miyazaki. Então a trilha sonora também acompanha esse filme épico, fantástico, de fantasia, e ele adiciona muitos traços da música tradicional japonesa também nesse filme. Esse filme ganhou o Oscar de melhor animação, então ele trouxe, além da fama mundial que o filme trouxe, o Oscar também agregou mais ainda a fama do Miyazaki no ocidente junto com o Hisaishi, e eu acho que aí a gente tem mesmo a consolidação dessa parceria entre compositor e diretor que casa muito bem. É um filme muito bem feito em todos os aspectos. Depois de Chihiro a gente tem o Castelo Animado, 2004, também um filme mais maduro do Miyazaki, e em 2008 vai vir um filme mais leve, né? Vai vir o Ponyo, que é o peixinho que vira humano, tem gente que fala que é baseado na Pequena Sereia, então é um filme mais infantil do Miyazaki, voltando às origens aí como o filme Totoro. Então, claro que a orquestração e a música vai acompanhar esse trabalho que traz de volta esse lado mais infantil do Miyazaki, e vai ter uma canção também que ficou muito famosa na época. E, finalmente, o último filme do Miyazaki até o momento, né? Em 2013 ele lança Vidas ao Vento, um filme bibliográfico baseado em um personagem real, uma pessoa que existiu neste nosso mundinho. E aí o Hisaishi vai ter uma trilha sonora um pouquinho diferente nesse filme, então vale a pena você ouvir. Tem algumas coisas da música tradicional japonesa, mas ele vai para alguns caminhos um pouco diferentes, trazendo muitas influências da música europeia, usando instrumentos que ele não tinha usado anteriormente em outras trilhas sonoras. Então é uma trilha sonora muito bonita, o filme é muito bom também, considerado, o Miyazaki diz isso, ele considera o seu melhor trabalho. Ele disse que nunca tinha chorado num filme dele mesmo antes. Então, para ele, esse é o melhor trabalho que ele fez, e eu acho que a trilha sonora do Hisaishi também acompanha. É um filme mais maduro, voltando a essa maturidade do Miyazaki. E o Miyazaki também está trabalhando num filme novo, provavelmente vai contar com trilha do Joe Hisaishi, e esse ele disse que é o seu último filme, então a gente pode ter aí o fim dessa parceria entre Miyazaki e Hisaishi, e esperamos que ele volte a trabalhar com outros filmes, com outros animadores também. No Estúdio Ghibli, o único filme que ele trabalhou que não foi com o diretor Hayao Miyazaki foi o filme de 2013 também, que é o Conto da Princesa Kaguya, do falecido diretor Isao Takahata. Ele compõe aqui uma das suas trilhas mais bonitas, eu acho que é uma das trilhas que eu mais escutei, não é mais do que a do Totoro, porque eu tive que fazer o trabalho, mas a da Kaguya foi uma das trilhas sonoras do Hisaishi que eu mais escutei, principalmente que eu acho o tema que ele compõe no piano muito legal, uma trilha que traz muitos aspectos da música tradicional japonesa e que mescla bem o piano com a orquestra, né, que ele gosta tanto do piano, é o seu instrumento principal hoje.
Então, aconselho a você, se você não viu o filme ainda, que tem uma técnica de animação diferente, pelo menos ouça a trilha sonora que já está disponível aí no Spotify. Então é isso, pessoal. Terminamos aqui o nosso vídeo sobre o compositor japonês Joe Hisaishi. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais vídeo, toda quinta-feira. Não se esqueça de nos acompanhar aqui no YouTube. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, deixe o seu gostei. E não se esqueça de me seguir no Instagram também, Rodrigo Teodoro 7, ou no Twitter também, Rodrigo Teodoro 7. Lá eu vou te atualizar sobre informações curiosas na trilha sonora que às vezes eu não tenho tempo ou não tenho espaço para colocar nos vídeos. E para saber que você viu o vídeo até o final, responda essa pergunta rapidinho. Qual é o filme e a trilha sonora que você mais gosta da parceria entre Miyazaki e Hisaishi? O meu filme favorito, gosto muito do Náusea, mas acho que o meu filme favorito hoje eu posso dizer que é o Chihiro. Eu acho. Ainda estou na dúvida. Mas é isso. Comente aí embaixo o filme que você mais gosta e até a próxima.